Muito bem, também quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. Muito bom estar com vocês, sentir a presença de Deus aqui junto com vocês. E confesso que fico ansioso para o próximo dia. Toda vez que eu venho aqui, eu sou recarregado aqui as baterias, né? Muito importante. E neste momento eu quero já compartilhar com vocês uma mensagem dentro do tema deste culto, domingo de Pentecostes. Eu quero convidar todos para lerem em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, a partir do verso de número 1. Que diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que expressassem. Amém. Texto aqui bastante conhecido de todos. É o texto base, onde se encontra aqui o dia da descida do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. É interessante que este dia marcado, planejado, este dia profetizado por Deus. Você vai ver uma referência de profecia acerca do derramamento do Espírito no profeta Joel, capítulo número 2, onde Deus havia profetizado através daquele homem, dizendo que no fim dos tempos ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Essa profecia em Joel está no Antigo Testamento, dos profetas menores. Mas o que acontece é que vai passando o tempo vai passando, e aí o cumprimento da palavra de Deus chega até o dia de Pentecostes. Pentecostes, ela fazia parte do calendário festivo do povo judeu. O povo judeu, ele tinha algumas datas comemorativas. Eles comemoravam a festa dos tabernáculos, a festa da expiação. Tinha uma série de festas, de festividades, onde os povos, as pessoas se concentravam para comemorar alguma coisa e glorificar a Deus. Então, o Pentecostes também era uma data comemorativa. Se reuniam vários povos de vários lugares para comemorarem o ano da colheita. Muito bem, foi nesse momento, nesta data, que Jesus escolheu para iniciar a sua igreja e derramar da sua glória, num dia festivo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, já aplicando aqui a palavra. Tudo que Deus tem determinado para acontecer na sua vida, já tem um dia, já tem uma hora, e já está no calendário dele. Então não adianta nós, com as nossas ansiedades, queremos pular etapas, não adianta a gente querer forçar a barra. Adianta uma coisa: você ficar na presença de Deus e esperar, porque tem um tempo de Deus para se cumprir na sua vida. Imagina só que se você estiver dentro do plano de Deus e simplesmente Deus quiser que você seja o canal para essa geração para impactar. A começar de onde? De Jerusalém. A começar de onde? Da sua cidade, da sua rua, da sua casa. Porque, irmãos, eu conheço pessoas que elas querem experimentar um derramamento do Espírito, um avivamento na vida, quando um dia elas forem para um outro país. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Mas tem pessoas que elas criam aquela expectativa: no dia que eu tiver uma oportunidade transcultural de sair da minha cidade, da minha casa, aí eu vou experimentar um grande derramado do Espírito, e quando chegar lá, eu vou fazer tudo que Deus já programou e planejou na minha vida. Muito bem, continue com essa expectativa e com essa esperança. Agora deixa eu dizer uma coisa para você:
Deus, Ele quer que o Espírito Santo, que o dia de Pentecostes, ele não se cumpra quando você sair daqui para outro país, para outro estado ou para outro lugar. Ele quer cumprir agora. Imagina vocês saírem de um culto como esse, entenderem sobre o real sentido do Pentecostes e simplesmente vocês agora mudarem o seu mindset, mudar a sua mente, mudar o seu comportamento, mudar a sua trajetória, mas não por uma forçação, não por uma imposição, não porque a gente quer que você mude, não, mas simplesmente porque você entendeu que Deus tem um projeto grandiosíssimo para fazer na sua vida e você tem que se encaixar, você tem que se alinhar a este plano. Vocês compreendem o que eu falo? Então o que acontece, irmãos, é que quando nós pegamos aqui esse texto de Pentecostes, nós entendemos aqui que hoje nós não queremos falar apenas de uma eventualidade, de um evento bonito, onde o vento apareceu, um vento veemente, onde o fogo apareceu. Nós não queremos falar sobre isso, nós queremos falar sim. E queremos entender sobre a promessa, sobre o processo e sobre o propósito de viver o dia de Pentecostes. Promessa, processo e propósito. Jesus, ele, quando esteve aqui em seu ministério terreno, ele escolheu 12 alunos. E aí, quando você vai ver essa escolha dentro das passagens bíblicas, Jesus, ele tirou uma noite inteira de oração. Já aprendemos com Jesus. Jesus, para escolher quem iria dar continuidade ao seu projeto, ele passou uma noite inteira orando. Muitas vezes nós queremos escolher coisas grandiosas para a nossa vida simplesmente na emoção. Me deu uma emoção, eu faço aquela escolha. Me deu uma emoção, não. Deixa eu dar uma mensagem de Deus aqui para você. Jesus, para escolher os 12 discípulos, passou uma noite inteira. Então, para você tomar uma escolha acertada na sua vida, você também tem que passar momentos de oração com Deus. Você compreende o que eu falo? A emoção está querendo que você tome uma decisão agora. A pressão da vida está querendo que você tome uma decisão agora. Existem coisas que estão acontecendo na sua vida pessoal que está dizendo assim para você, gritando, tome uma posição agora. Mas Deus está falando comigo agora e está falando com você. Antes de tomar essa decisão, tire horas, momentos, dias com Deus. Fale com Deus. Deus, eu vou fazer uma escolha agora. Para fazer essa escolha, eu vou orar. Me direciona, me diga como fazer isso. Olhe que na escolha de Jesus, ele escolheu um personagem por nome Tomé, que lá na frente duvida dele. Vocês já leram sobre isso? Na escolha de Jesus, ele escolheu um homem chamado Judas. Foi falado aqui. Um homem que na hora da ceia, não, presta atenção que isso é sério, isso é grave. Na hora da ceia, a Bíblia diz que o Satanás entrou no coração de Judas na hora da ceia. Não é sério? Foi escolhido por Jesus também. Jesus, quando escolheu, Jesus fez uma escolha a um homem que ele era muito impetuoso. Ele era, irmãos, era impossível. Era um homem que ele era estressado. Ele fazia tudo, irmãos, na emoção, chamado Pedro. E aí? Jesus errou? Cada um dos personagens que Jesus escolheu, ele escolheu para nos ensinar que ele, irmãos, ele sabe mais do que é aparente, ele está vendo o teu íntimo. Quando ele escolheu cada um desses homens, ele escolheu com um objetivo. Eu vou pegar a pedra bruta, eu vou pegar a matéria-prima e eu vou transformar. Porque eu tenho uma promessa para essas vidas. Eles vão ter que passar por um processo. E aí, irmãos, cada um de nós que estamos aqui agora, estamos vivenciando um processo. Para viver o dia de Pentecostes,
não é apenas, irmãos, não é de maneira tão simples, tão fácil, não. Todos os dias somos quebrados, é quebrado o nosso orgulho, é quebrada a nossa vontade. Irmãos, todos os dias nós somos moídos. Deixa eu dizer uma coisa para você, todos os dias você é convidado a desistir e a não voltar para os caminhos do Senhor. Todos os dias você é decepcionado, se não um com o outro, com você mesmo. E aí, como é que pode? Mais uma vez eu errei, mais uma vez eu falhei, parece que eu não dou para esse negócio. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, homens que Jesus passou a noite orando também tiveram a mesma percepção que você, mas sabe o que foi que Jesus viu? Jesus, ele não estava vendo o passado, Jesus não estava vendo só o presente, Jesus estava vendo era o futuro. Levanta a sua mão assim comigo, levanta a sua mão assim comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o seu passado passou e Deus tem um plano maravilhoso, um dia de Pentecostes para acontecer na sua vida. E eu quero dizer para você que o que está acontecendo com você agora, o que está acontecendo agora é só parte de um projeto grandioso. Deus está vendo o futuro, o seu futuro, e o seu futuro é sendo usado por Deus. As pessoas olham para você e te julgam pela aparência. As pessoas olham para você e não vê capacidade em você. Olham dos pés, a cabeça e dizem assim, você. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não sei vocês, mas quando acontece isso comigo, me dá um dia de Pentecostes, me dá um fogo. Eu já percebo, já fazem alguns anos, meu irmão, que eu trabalho com linguagem corporal. Eu acredito que algumas pessoas aqui já têm isso aqui na percepção, por ser vendedor, ou por ser mãe, ou por ser pai. Você lê o filho, não é isso? Não é assim? Mas eu trabalho com isso aqui e eu chego em alguns lugares, que quando eu chego em alguns lugares, as pessoas olham assim para a aparência, aí olha assim, antes da gente abrir a boca, eles olham assim e faz, você, esse pastorzinho, é você? Irmão, bem magrinho. Não faz isso? Já aconteceu já? Irmãos, eu acho maravilhoso quando acontece isso. Porque eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus é. Você sabe quem é você. Primeiro você tem que estar bem resolvido. E para estar bem resolvido, você tem que estar conectado. E para você estar conectado, você tem que estar em comunhão. E quando você está em comunhão com Deus, você sabe que Deus, irmãos, Ele não olha para a aparência. Ele olha, irmãos, para a essência. E Ele sabe que você é um canal, é uma ferramenta, você é um instrumento, você é amado, você é filho, você é algo especial criado pela mão de Deus. Meu irmão, acho maravilhoso quando tem esse julgamentozinho, sabe? Uma vez eu cheguei em um evento ecumênico e aí muita gente não queria ir. Irmãos, é o seguinte, o dia de Pentecostes não é só para vocês falarem em línguas. O dia de Pentecostes não é apenas para a gente pular aqui e ficar como embriagado, como lá no dia lá que aconteceu. Eles ficaram tão, irmãos, tão em êxtase que eles ficaram, irmãos, bêbados. Imagine um bêbado aqui. Eu acredito que você já viu um bêbado ou já ficou bêbado no passado. Não fique mais não, tá bom? Mas a questão é que eles ficaram tão, irmãos, envolvidos que eles ficavam, irmãos, naquela onda lá, irmãos. Ficavam, não falando assim, parece que estavam falando besteira. E o povo ficava olhando para ele e ficava dizendo assim, uma hora dessa e esse povo está tudo embriagado, mas eles não entendiam que aqueles estavam cheios do Espírito. Sabe para que você vai viver o dia de Pentecostes? Para você ser revestido de poder para um projeto. Você vai chegar no seu trabalho, você vai chegar em um evento, você vai ter uma oportunidade, e a timidez que você tem aí, deixa eu lhe dar um incentivo para você buscar a Deus. Eu era a pessoa mais tímida, eu não conseguia nem, irmãos, eu não conseguia formar uma frase de tão tímido que eu era, mas depois que fui revestido pelo poder de Deus, sabe o que foi que aconteceu? Deus começou a me direcionar, Deus começou a fazer coisas na minha vida, irmãos. Eu quero dizer um negócio para você, que se não desligar aqui, se não desligar aí a mesa, eu não paro de falar hoje, sabe por quê? Porque existe poder de Deus. Quem busca Deus, Deus capacita para um propósito. O homem mais tímido se tornou agora o homem pregador do evangelho. O homem mais tímido agora se tornou um cantor onde chega. O homem mais tímido, levanta a sua mão, porque Deus tem promessa para você. Ei, essa dificuldade e esta limitação que você tem não vai impedir que o Pentecoste de Deus aconteça. Você será capacitada para fazer algo na terra.
Só para falar em línguas? É só para falar em língua de Pentecostes? Não. O dia de Pentecostes é para capacitar vocês para uma grande obra. Você está entendendo? Vai que o pastor aqui dessa igreja, irmão, dá uma vendeta na cabeça dele começar, irmãos, a abrir aqui mais e mais igrejas, a Lagoinha. E aí, irmãos, ele não pode, ele não é Deus para estar, irmãos, onipresente em vários lugares. Ele vai precisar de gente. E ele vai precisar de gente capacitada. E não é gente, irmãos, que tenha, irmãos, graduações e mais graduações. Nada contra graduações. Estude e faça para você conseguir ter, irmãos, um espaço na rede pública ou em qualquer outro lugar. Mas eu preciso de gente capacitada pelo Espírito para fazer a obra do Espírito, para cantar no Espírito, para pregar no Espírito e para entender as coisas do Espírito. Não é só para falar em línguas. Aí ninguém queria ir. Aí quando chegou assim a oportunidade, eu dizendo assim, se vier, eu não nego fogo. Se vier a oportunidade para representar lá no lugar ecumênico que vai ter, eu tô pronto, já amolando o facão já. Doidinho. E aí pegaram e disseram assim, Anderson, a gente não vai poder ir. Todo mundo rejeitando, irmão. Porque, irmãos, uma coisa é você ser cheio do Espírito Santo e outra coisa é você ser vazia. Entenda. Cada oportunidade que eu perco de falar de Deus, vem outra pessoa e fala outra besteira para ocupar aquele lugar. Vocês compreendem o que eu falo? Depois eu falo uma outra coisa, mas o que acontece é que quando me chamaram, disseram assim, você vai para o lugar ecumênico, que lá tinha várias pessoas. Quem compreende a minha linguagem vai entender que lá haviam vários tipos de pessoas e vários segmentos de religiões diferentes. E quando nós chegamos lá, que começaram, aí quando eu cheguei, a pessoa olhou assim para mim, todo bem vestido, irmãos, da elite da cidade, irmão, todo cheio de maimota. Tá entendendo o que eu estou falando? Olhou assim para mim dos pés da cabeça e disse assim, coitado. Irmãos, eu vi aqui, eu li nos olhos dele, olhando para mim assim, coitado. Mandaram esse coitado. Quando eu entendi, eu disse, agora que eu vou para cima com o facão. Cheguei para a organizadora disse assim, e aí Anderson, é você que você quer ser primeiro? Eu digo, não, bota primeiro não. Bota ele. É que eu quero ver ele. Pessoas vazias não têm o que falar, irmãos. Ficam tentando preencher o espaço com besteira. Agora quem está cheio do Espírito Santo tem uma mensagem. O lugar ecumênico estava cheio de pessoas não cristãs. Pessoas, irmãos, que estão aí muito ligadas em músicas. Irmãos que só fazem alusão à prostituição. Coisas ruins estão acontecendo na sociedade. E nós estamos muitas vezes desapercebidos e não queremos falar nada porque temos medo. E aí foi lá, o camarada começou a falar, abriu um livrinho, irmão, começou a falar, agora falou, irmão. Falou do povo bocejar e começar, irmão, a pedir misericórdia para tirar aquele homem dali. Aí eu disse, pronto, já encontrei todas as fraquezas, eu já entendi onde é que eu vou aplicar. Só maior aí, irmão. Espírito de Deus. Quando eu cheguei lá, vários alunos, professores, gente graduada, ateu, à toa, tudo lá. Aí eu comecei lá. Me ama, Ele 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 me ama, Ele. Sabe como foi que acabou? Todos aqueles alunos chorando. Os pais levantando as mãos, os professores. E o camarada que me julgou veio chorando, pegando assim na minha mão. Eu quero lhe pedir aqui. Eu nunca senti esse negócio aqui. Eu não sabia que estava tudo isso preparado. Eu disse, meu irmão, nem eu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você.
Eu não vim para aqui só para participar de um culto ecumênico. Eu vim para cá com uma missão de dizer para todas essas pessoas, porque talvez ou eu morra, ou eu me mude, ou eu não encontre mais essas pessoas, mas eu sou alguém que fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. O Pentecoste aconteceu na minha vida e eu não posso perder tempo com complicações, perder tempo com besterol, perder tempo com fofoca. Eu não posso perder tempo com julgamento. Eu vim aqui para semear, para falar. Irmãos, tudo isso que eu estou dizendo para você, eu disse para ele, e quanto mais eu dizia, mais ele chorava. Sabe o que aconteceu? Hoje nós somos amigos hoje. Por onde a gente passa, ele sempre olha para mim e diz assim: tô doidinho que tem outro culto ecumênico daquele. Deixa eu dizer uma coisa para você, entendendo a promessa, o processo e o propósito de Pentecostes. Antes de Atos 2 já estava planejado e determinado por Deus para acontecer isso. A ressurreição de Cristo inicia um novo tempo para a vida daqueles discípulos e posteriormente para nós. No domingo da ressurreição, Jesus, ele venceu a morte. O sepulcro, ele estava vazio, mas ele não subiu de imediato. Ele ficou aqui por 40 dias. E Jesus ficou aqui por 40 dias fazendo o quê? Ensinando. Porque o dia de Pentecostes ele vai acontecer na nossa vida, mas não vai ser apenas por um momento emocional, pessoal. Por mais que sejamos atingidos emocionalmente, as nossas emoções aqui, através do louvor da graça de Deus, ela é tênua, ela é impactante na nossa vida. Mas antes de acontecer esse momento, tem que acontecer uma consciência, tem que ter uma palavra de ativação sobre a vida de vocês. E para haver uma palavra de ativação na vida das pessoas, tem que ter tempo com quem? Com Jesus. 40 dias Jesus ficou aqui falando com eles, explicando a eles. Depois, Atos capítulo 1, verso 3 diz que depois do seu sofrimento ele apresentou-se vivo com muitas provas e apareceu aos discípulos falando das coisas do reino de Deus. Você quer viver o Pentecoste, quer viver a graça, quer viver as promessas? Fique tempo com Jesus. Tire tempo com Jesus. Aqui é um momento só para você aquecer, mas aí você precisa tirar um momento com Jesus para você entender o projeto dele na sua vida. Deus me direciona. Para que foi que eu nasci? Só para sofrer? Eu nasci para quê? Para pagar boleto? Foi só para isso? Ou eu nasci para ser uma grande potência nas suas mãos? Compreendem o que eu falo? E outra coisa, tira da sua cabeça aí qualquer tipo de sentimento, pensamento ou falatório que disseram para vocês assim, ó: você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, nada vai dar certo na sua vida, porque na sua família vem uma árvore genealógica maldita. Árvore genealógica, né? Que vem dizendo assim: o meu bisavô era assim, o meu pai era assim, e assim, e vai chegando até mim também. Aquela música de Gabriela, eu nasci assim, Gabriela. Você já viu essa música? Nada disso, nada disso. Existe um divisor de águas na vida de quem conhece a Cristo. Quem conhece a Cristo, a minha vida, se eu der aqui o microfone para qualquer um de vocês, vocês vão dizer: antes, sim, eu era assim, depois não, mudou a minha vida. Mudou. E se não mudou, eu quero dizer para você, você tem que fazer uma avaliação. Não são os outros te julgarem, é você fazer uma avaliação de você e dizer assim: por que eu ainda não mudei? Compreende o que eu falo? Evangelho sem mudança, isso não é o Pentecoste, não. O verdadeiro Pentecoste traz mudança para nós. O que acontece aqui nos 40 dias que Jesus passou, o que foi que ele fez aqui? Ele restaurou os corações, ele reacendeu a fé dos discípulos, ele explicou as escrituras, ele deu direcionamento, ele direcionou as pessoas e fez promessas. Em 40 dias Jesus ficou aqui falando com eles e dizendo tudo. Olha, fica aqui, senta aqui, eu vou explicar para vocês. Eu estou indo embora, daqui a pouquinho eu vou subir, mas eu vou dizer para vocês a recomendação. Eu já fiquei 3 anos e meio com vocês, mas vocês parecem que não entenderam nada. 3 anos e meio eu fiquei com vocês.
Mas daqui a pouco eu vou embora, 40 dias. Preste atenção. Eu vou fazer um intensivão aqui, eu vou dizer tudo para vocês. Você do caminho de Emaús está se afastando. 60 está 12 quilômetros daqui, não se afaste mais não, fique em Jerusalém. Porque do alto você vai ser revestido de poder. Você, Tomé, estava querendo provas de que realmente eu tinha ressuscitado, queria que eu mostrasse as mãos, o lado. Fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Você, Pedro, você que me negou, desistiu do chamado e foi voltar a pescar. Eu vim resgatar você, perguntar se você me ama de verdade. Eu quero dizer para você, volte para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto seja revestido de poder. E Deus está falando com alguém aqui, está dizendo, não saia daqui. Não saia, mas eu sou fraquinho. Não saia, mas eu não tenho capacidade. Não saia, mas eu não sei qual é o direcionamento. Não saia. Fique, que daqui a pouco você vai entender tudo. Vai vir um Pentecoste sobre a sua vida. E esse Pentecoste vai ser tão lindo que depois eu vou me encontrar com você em outro momento. Quem sabe vai ser naquela sorveteria que você vai pagar para mim o sorvete. E você vai me dizer, sabe, naquele dia, Anderson, naquele dia eu saí compreendendo que eu preciso de um Pentecoste de transformação na minha vida. Sabe o que acontece, irmãos? Depois dos 40 dias, Jesus, ele simplesmente direcionou eles para ficarem em Jerusalém. 500 irmãos ficaram lá orando. A Bíblia diz que 500 irmãos disseram assim, ei, Jesus mandou, a gente vai ficar aqui agora. Nós vamos orar no templo, nós vamos louvar no templo, nós vamos buscar Deus no templo. Porque, irmãos, não se engane, para ser revestido do poder de Deus, não é apenas uma vontade sua. Eu quero, não é uma vontade sua, mas é uma vontade de Deus alinhada à sua vontade. Sabe quantos dias eles ficaram em oração para receber um revestimento? 10. Depois de 40 dias de ensinamento, eles receberam mais 10 dias de oração. E 500 ficaram orando, 500, mas aí, irmãos, eles ficaram, primeiro dia, o segundo dia, aquele grande congresso, festa é muito bom, festa, irmãos, é maravilhoso, eu gosto de festa, eu canto em festa, eu prego em festa, multidões de festa. Agora, eu quero saber o momento da oração, o momento do ensino, o momento da intimidade, o momento do quarto, da porta fechada, o momento da sua intimidade com Deus. Eu quero saber desse momento, porque é esse momento que muda, aí muda o destino de muita gente. Esse momento aqui é bom, é congregacional, é um momento de reunião coletiva, mas isso aqui é uma provocação para uma vida de intimidade. Eu quero saber se você quer construir o dia de Pentecostes da sua vida na intimidade. 10 dias de oração. Aí parecia que estava tudo agendado por Deus. Já que no calendário judaico, o dia das colheitas caía nessa data específica, os 50 dias, justamente 40 dias de Jesus, com Jesus, mais 10 de oração, deu 50. Justamente quando ele estava encerrando 500 irmãos, aí, irmãos, começaram a ficar sem paciência, porque deixa eu dizer um negócio para você. Irmãos, tem alguém aqui que é semelhante a mim, que não tem muita paciência? Levanta a mão, quem não tem muita paciência. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus vai me converter e vai converter você também, amém? Porque o irmão pensa num camaradinho, irmão, que parece que não é, mas aí eu fico sem paciência. Quando eu vejo uma pessoa muito lenta, eu digo, pelo amor de Deus, sai do meio. Sai daqui, por favor. Por favor, Deus vai me converter, Deus vai nos converter, viu? Mas preste atenção, 500 irmãos estavam orando por 10 dias, depois de passar 40 dias com Jesus. Sabe o que foi que aconteceu? 380 foram embora. Porque, irmãos, ficar esperando uma promessa invisível, num discurso invisível, parece que não tem lógica. Compreende o que eu estou falando? O que estamos dizendo aqui para você é por fé, é para ter fé. Mas não está acontecendo nada. Em 8 dias não aconteceu nada. Ore mais. 320 foram embora. 120 ficaram. Sapar é o seguinte, nós já estamos aqui já há 8 dias. Vai acontecer alguma coisa, irmão. Nós estamos aqui há 8 dias já orando. 320 já foram embora. 380 já foram embora. 120 estamos aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos agora até Jesus mandar uma resposta.
Você quer que um familiar seu chegue aqui nessa igreja? Você quer ver um impacto espiritual de avivamento acontecer nessa cidade? Você tem que orar até Jesus responder. Porque eu posso determinar. Eu vou determinar, Jesus, que eu vou orar 30 dias. E se ele não quiser responder 30 dias porque eu não estou preparado com o meu coraçãozinho? Ele tem que preparar a gente, irmão. Porque eu já conheci pessoas, eu sei que vocês também, pessoas que Deus deu a elas o que elas pediram. Sabe o que aconteceu depois que elas receberam o que pediram a Deus? Deram as costas para Deus. Porque não estavam preparadas para receber aquela grandiosidade. Eu conheci um homem que queria casar. Aí ele orava, Deus, eu quero casar. Aí Deus fez, sabe o quê? Preparou para ele uma esposa. Aí ele disse assim, pronto, mas não estou satisfeito não. Depois que o Senhor me der um emprego, aí eu casado e com um emprego eu vou fazer sua obra. Aí Deus deu a ele uma esposa e um emprego. Aí ele disse assim, não, mas Deus é o seguinte, ainda não está confortável, eu quero uma esposa e um emprego concursado. Deus deu a ele uma esposa, uma empresa, e deu a ele uma empresa concursada no estado e no município. E aí eu quero dizer para você que até hoje esse homem, quando eu encontro ele vive reclamando da vida, Deus dando tudo a ele. E não tem gente que não está preparado para receber tudo. Não é por isso que se for para Deus te dar, Deus vai moer, Deus vai preparar, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer você passar por um processo para você não desistir dele. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Ele não vai te dar tudo. Chegando aqui aos nossos momentos finais, 40 dias de oração, dias na presença de Deus, mais 10 dias de oração, fez 50. Deu o dia de Pentecostes. Quando eles estavam orando, desceu o Pentecoste sobre a vida daqueles homens. E quando desceu o Pentecoste sobre a vida deles, eles começaram a falar em línguas, em outros idiomas. E os idiomas que eles falavam eram idiomas daqueles povos que foram visitar aquela festividade. Porque Deus não vai fazer nada sem propósito, entenda? Deus não vai fazer nada sem propósito. Então, eu não vou falar em línguas aqui se não houver um propósito. Segundo a Bíblia, porque falamos em línguas? Falamos em línguas para nos edificar a nós mesmos. Porque falamos em língua, segundo a Bíblia, falamos em língua quando há um intérprete. E aqui o intérprete, ele diz o que Deus está falando em profecia. Quando é que falamos em línguas? Falamos em línguas quando Deus quer profetizar a igreja. Quando falamos em línguas, irmãos, quando falamos em línguas, tem que ter propósito. Compreendem o que eu falo? Só o que acontece é que o dia de Pentecoste foi um dia planejado. E aí, irmãos, olha só, eu vou dizer para vocês o que é o Pentecoste e o que não é o Pentecoste, e a gente encerra. Primeiro, Pentecoste é o cumprimento da promessa de Deus. Quem vive o dia de Pentecoste vive o cumprimento de uma promessa bíblica. É por isso que nós temos que ativar nossa fé para viver esse dia, para ser revestido de poder. Para quê? Para fazer a obra que Ele quer que a gente faça. O que é o Pentecoste? O Pentecoste é um acesso direto ao Espírito Santo. É o início da missão da igreja. É o poder com propósito. Falar em línguas com propósito, profetizar com propósito, orar por cura com propósito, ser revestido com propósito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que não é o Pentecoste. E aqui vocês estão bem treinados. Pastor Felipe foi muito enfático em falar que antes do batismo ele explica porque é a Batista e porque é Lagoinha. E eu tive que estudar um pouquinho sobre a história para entender um pouquinho. Dia de Pentecostes, rapaz, muito ousado esse pastor, não é verdade? Mas é porque vocês acreditam nisso. O fundador desse ministério, ele tinha essa chama acesa no coração. O José Rego do Nascimento, ele lá na região, ele teve uma direção de Deus. Em Belo Horizonte, ele teve uma direção de Deus para que eles pregassem com fervor e com fogo. Por quê? Porque tem pessoas que pregam tão formais, irmãos, que a presença de Deus parece que não aparece no meio do povo.
Então ele trouxe essa mensagem para a igreja. Houve tantas coisas. É até interessante vocês lerem sobre isso, pegarem um artigo sobre isso. O pastor Márcio Valadão, trazendo uma entrevista, ele disse que passaram por muitas lutas para vocês serem quem são hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque não é fácil carregar a chama do Espírito Santo. Então, Pentecoste, ele não é uma agitação sem convenção e sem transformação. Tem muitos lugares aí que é muito agitado, um corre-corre, um pula-pula, mas não tem transformação. E aí eu não estou dizendo que Deus não pode operar em lugares como esse, não. Mas só que não é o verdadeiro Pentecoste. Pentecoste também não é um dom sem fruto. Pentecoste não é talento sem caráter. Pentecoste não é uma coisa de uma denominação. Pentecostes é um dia que Deus marcou para revestir a sua vida. Existe uma diferença entre lugares tradicionais pentecostais e neopentecostais. Eu não vou falar sobre tradicionais, porque até isso é um desserviço, falar de um outro lugar sem ter alguém para se defender. Eu não gosto quando alguém fala da Batista da Lagoinha. Irmãos, pense num camarada que fica nervoso quando eu vejo alguém falando da igreja da Parede Preta. Eu brigo com gente. Sabe por quê? Porque eu convivo com vocês e eu sei o que Deus tem feito aqui neste lugar. Eu sei o que Deus tem derramado aqui neste lugar. E eu estou em vários púlpitos, em vários lugares, com vários tipos de crente, com várias denominações. E quando eu escuto qualquer pessoa falando o que não sabem, eu digo: você nunca foi lá para ver Deus agir nem operar. Então deixa eu dizer um negócio para você. Orem muito por mim, porque eu sei que eu faço muita raiva a muita gente. Sabe por quê, irmãos? Porque em vez de eu ficar mandando mensagem para igrejas, eu tenho que cuidar da minha vida. Porque irmãos, quem quiser ser salvo tem que ir até o fim. Tradicionais, irmãos, tradicionais sem vida é puro formalismo. Pentecostais sem amor é apenas barulho vazio. Dia de Pentecostes não é apenas para ter barulho. Dia de Pentecostes é para ter revestimento, transformação, graça, 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 graça. Lugares barulhentos, mas as pessoas não mudam. Irmão, você sabia que eu sei que se chegar um mendigo aqui e se converter, ele vai ser acolhido, vai ser cuidado, vai ser pastoreado? Você sabia disso? Que eu sei disso. Mas tem lugares que é tanto fogo, é tanto Pentecoste, é tanto barulho, mas irmãos, as pessoas não conseguem cuidar de ninguém. Que Pentecoste é esse que eu não consigo cuidar, eu não consigo amar as pessoas? O neopentecostal sem Bíblia é pura manipulação emocional. E aqui eu quero dizer para você, eu podia hoje aqui estar pulando de um lado para o outro e emocionar vocês, mas eu quero conscientizar e provocar vocês para viver não barulhos, não, irmãos, coisas sem amor e de forma vazia, mas viver a verdade do Evangelho, a verdade que transforma, a verdade que faz de verdade você ser um cristão e não um mero religioso dentro de uma igreja. Olha só, irmãos, diz que o pregador só é ruim quando ele diz que vai encerrar, não encerra. Eu digo isso sempre, né? Mas quem faz autocrítica aqui? Irmãos, eu não vou pedir para você levantar a mão, os críticos levantar a mão. Eu não vou pedir para, por mais que esteja um pouco aí, meia luz, para ninguém não identificar você.